Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 29 de setembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o advogado e empresário Rogério Conde e o médico diretor da Home Life, Jorge Tadeu Rogas. E vamos às notícias do dia. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Justiça Federal de Brasília um inquérito contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Além dele, o empresário André Esteves e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também são investigados. Os três são alvos de uma apuração de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A suspeita é de que Cunha e Léo Pinheiro tenham formado uma parceria para beneficiar o banco BTG Pactual através de uma emenda parlamentar. Com a perda no mandato de Eduardo Cunha, o relator retirou o caso do Supremo porque agora nenhum dos investigados tem foro privilegiado. Primeiramente, obrigada, Conde, por ter aceitado o nosso convite aqui no programa. Obrigado, é sempre um prazer estar participando. Obrigado pelo convite. Bom dia também, Jorge Tadeu. Obrigada, doutor. Bom dia. Queria saber como é que você avalia essa situação agora, a falta de foro privilegiado, Conde, como é que você vê isso? Pode afetar a Cunha, né? Não, pode e vai afetar, não só ele, como os outros indiciados também. Caindo agora a posição, sem o foro privilegiado, vai para a Justiça Federal, por isso que foi. A gente precisa fazer, nessa nota que você deu agora, a gente precisa fazer um balanço também nos outros envolvidos. A OAS, o Léo Pinheiro, foi um delator do processo de Lava Jato. O banco BTG Pactual, para aqueles que acompanham o mercado financeiro, sabe que foi um dos bancos de investimento ou o maior banco de investimento com uma ascensão meteórica nos últimos 10 anos. Assim, acho que todas as grandes fusões realizadas no país na última década tiveram como protagonista o BTG Pactual. Então a gente percebe que realmente existem fortes indícios e eu acho que agora, sem o foro privilegiado do Eduardo Cunha e o Léo Pinheiro já sendo um delator, já tendo a sua delação, acho que até homologada já, tende a Justiça agora a acelerar o processo em cima. O Eduardo Cunha, eu acho que esse vai ser o primeiro de outros indiciamentos que vão ocorrer com ele. Bom dia, doutor. Como é que você avalia essa situação? Bom dia. Eu acho que, além da questão de toda essa mudança de cenário, que certamente prejudica o Eduardo Cunha, porque diminui um pouco o caráter político do julgamento dos fatos, torna esse processo um pouco mais técnico, né? Porque a gente tem visto que a Suprema Corte Brasileira tem apresentado um acentuado caráter político em algumas discussões, em algumas decisões, né? Além disso, eu acho que o grande legado negativo é a decepção do brasileiro com o milagre, né? Várias empresas aí que nesses últimos anos mostraram-se expoentes do empreendedorismo, né, e do desenvolvimento brasileiro, quando a gente vai ver é por conta de toda uma máquina de corrupção, uma máquina de distorção de resultados e de desempenho que geraram esse milagre, né? Eu costumo dizer com meus colegas em reuniões que nós estamos voltando a ter orgulho dos empresários da década de 70 e de 80, né? Do Antônio Hermílio de Moraes, do Silvio Santos, né? Porque os novos grandes sucessos do Brasil estão se mostrando grandes farsas, né? Sim. Não, é verdade. Complementando isso, é engraçado. Eu gosto de acompanhar o mercado financeiro e tudo, e eu tenho amigos que operam na Bolsa e tudo, e o BTG Pactual, por exemplo, ele criava verdadeira idolatria, principalmente entre os mais jovens, tudo. Tamanha agressividade e o poder que o BTG tinha de estar participando de todos os grandes negócios realizados no país e tudo. E agora a gente percebe não só ele, como outras empresas que tiveram uma ascensão meteórica na última década. Você percebe que não foi só competência, tiveram sempre uma ajuda, ou quer seja do BNDES, quer seja dos atores políticos em Brasília, favorecendo
que as coisas acontecessem de forma diferente para eles. Uma pena. E a gente fica com saudade mesmo e começa a pensar como era difícil antes e como esses empresários mais antigos conseguiram uma ascensão através do trabalho e da competência mesmo. E a Secretaria de Comunicação Social informou nesta quarta-feira que o diplomata Alexandre Parola será o porta-voz do governo do presidente Michel Temer. Parola já atuou como diretor de Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores e como ministro conselheiro da Delegação do Brasil em Genebra, na ONU. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, Parola tem um perfil adequado para exercer a função. Ele já ocupou o mesmo cargo no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Até maio, a Secretaria de Comunicação era considerada ministério, mas foi subordinada à Casa Civil quando Temer assumiu a presidência interinamente. E aí eu pergunto para vocês, a presença de um porta-voz deve evitar outras gafes do ministro? De vários ministros, né? Porque não foi de um só já. Aliás, foram como um atrás do não outro. Foi de um o só. Comecinho foi, derraparam um pouquinho. E ainda está sendo, né? O Temer, nessa reunião que aconteceu essa semana, esse jantar que ele conseguiu numa semana às vésperas aí das eleições, uma semana que eles identificam como uma semana que não tem muitos compromissos em Brasília, porque estão todos espalhados ajudando aí nas eleições, cada um do seu estado, da sua cidade, enfim. E ele conseguiu reunir todos ali, eu acho que foi uma convocação, não podia faltar. Como é que você avalia isso? Não, eu acredito que sim, mas é importante ele mostrar, eu acho que isso dá uma segurança. Uma força, né? Uma força, e o que o país está precisando agora realmente é isso, é demonstrar uma unidade, demonstrar um foco e essa segurança, né? Até para os investidores, todo o Temer tem viajado, tem procurado estreitar relações com parceiros comerciais importantes. E eu acho que essa demonstração de união, tudo em torno de um projeto, eu acho muito importante porque dá a tão esperada segurança jurídica de que o país está precisando. E você colocar alguém já experimentado numa posição como um porta-voz, como alguém que realmente unifique os discursos, eu acho muito importante, não só para o governo, mas você percebe na iniciativa privada também, as empresas, as grandes corporações, você precisa ter alguém respondendo pelos projetos do grupo, alguém que unifique o diálogo e unifique os temas, para que não saia cada um falando para um lado e você perca o foco. Eu acho muito importante, eu acho que a escolha também foi acertada, porque é alguém que já tem uma experiência positiva no mesmo cargo. Né? Eu acho que numa época em que a imprensa ela está ali esperando uma novidade, uma notícia, interpreta qualquer palavra de uma forma diferente, porque a gente está numa fase de uma grande investigação, grandes investigações estão acontecendo no país, então eu acho que é essa questão mesmo, essa postura tinha que ser tomada, porque o que a gente vê são ministros que têm conhecimento do que fazem, nem todos, mas assim, a grande maioria tem conhecimento do que fazem, estão falando para a imprensa o que querem. A gente vê o ministro da Justiça, a repercussão que deu uma simples frase que ele falou, que a gente sabe que a Lava Jato toda semana vai trazer alguma novidade. Isso não há dúvida. Mas vindo de quem veio, é onde que cria o problema e se cria a polêmica. Já está antecipando ele sabe de alguma coisa numa operação que de manhã só que a gente... Sim, eu acho que existem dois pontos bastante relevantes nessa discussão e com certeza foi uma escolha acertada, a instituição de um interlocutor oficial. Quem se fortalece muito é o presidente, por quê? Existe uma insegurança, uma falta de credibilidade geral com a política brasileira. E essas reações do presidente Michel Temer, elas acabam transmitindo uma mensagem subliminar de que, olha, tem alguém reagindo, né, corrigindo problemas, porque a gente sabe que existe uma heterogeneidade, ou foi feita uma opção de uma Câmara de Ministros mais técnica,
consequentemente menos política, mais habilitada para tratar dos assuntos dos seus ministérios, porém menos habilitada para falar e para se representar perante o povo. E nisso o presidente se fortalece como, não, eu estou aqui para corrigir as arestas necessárias do dia a dia. Eu acho que esse ponto é essencial e para ele acaba sendo algo positivo, né? E também, por outro lado, nós sabemos que não existe uma unanimidade em relação a esse momento político, não existe uma unanimidade na mídia, não existe uma unanimidade na sociedade e na política. Então, as informações também correm de forma diferente, né? Às vezes você acompanha nos sites jornalísticos, uma notícia entra, 10 minutos depois a notícia é editada e modificada porque a informação não estava correta, né? Então, eu acho que existe também uma ansiedade aí na informação, né, que torna o ambiente muito frágil. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada e que, mais uma vez, quem se fortalece é o presidente por essa capacidade de reação. A gente analisa isso até pela própria prisão do Guido Mantega, né? A maneira como foi, a imprensa como foi divulgando esses passos. Nós falamos no programa ontem, mas também esse assunto diário aqui no programa da imprensa. Cada um tende para um lado, né? Exatamente. Uns relatam o episódio de uma forma, outros querem cutucar alguma coisa, acrescentam alguma coisa. Se você tem uma versão só, você não tem muito que ficar aumentando ou diminuindo. A versão é aquela e ponto final. E foi o que a gente questionou, a questão da prisão dele, que falamos no programa de ontem. Se é uma pessoa que está sendo investigada precisa ser presa, então que seja, independente se a esposa está passando por uma cirurgia, que no começo estava na UTI, falavam até, e depois a gente sabe que no final das contas ela estava fazendo apenas um exame. Então, independente dele estar no hospital ou não, ele tem a vida dele normal, como qualquer outra pessoa que também está sendo investigada, e que a maneira como ela vai ser presa, nesse ponto, é o de menos. Se ele precisa ser preso, se há necessidade da prisão, que seja feita independente de ter parente preso, ou parente internado ou não. É assim que a gente preso, avalia, ou até mesmo preso, enfim. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, você continue com a gente, tem muita coisa para a gente debater hoje aqui. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, adiou a análise de uma ação sobre a liberação de medicamentos que não são fornecidos pelo SUS. Não há previsão de quando o julgamento vai ser retomado. A discussão começou na semana passada com o voto do relator do processo, o ministro Marco Aurélio Mello. Ele defendeu que o poder público deve fornecer os remédios se eles forem imprescindíveis para o tratamento do paciente. A Corte analisa duas ações contra decisões judiciais que obrigaram os estados do Rio Grande do Norte e Minas Gerais a fornecer medicamentos caros a pacientes que reivindicam direito à saúde. Aí eu pergunto direto para você, doutor, como devemos analisar uma questão como essa? Em primeiro lugar, é fundamental que a sociedade compreenda que o Sistema Único de Saúde ele foi criado e ele é vendido, ele é exportado para o mundo como uma referência em plano de saúde pública por causa dos seus 3 fundamentos principais: a integralidade, a universalidade e a equidade. Ou seja, o sistema público de saúde ele tem que fornecer uma saúde que seja integral, completa à necessidade do paciente, que seja universal e que então atenda a todas as pessoas, independente de condição de trabalho, classe econômica, nível social, independente de se ele tem plano de saúde privado ou não. E ela deve ter o princípio da equidade, que é o direito a todos de forma equilibrada e de forma homogênea. Quando você faz esse processo que nos últimos 10 anos tem acontecido de transferência de responsabilidade para o sistema privado, você está abrindo mão desses princípios. Esse é o grande ponto. Os planos de saúde estão sendo extremamente sobrecarregados com essas transferências de obrigações. E
obviamente, obrigações financeiras cada vez de mais alto custo. Portanto, se o sistema se propõe a ter esses 3 princípios, ele não pode fazer esse tipo de coisa. Essa é a coerência de se haver uma discussão que devolva a responsabilidade para o sistema público. Caso se entenda que o Brasil não tem condições de ter um sistema público dessa complexidade e desse custo, o que é natural, nós somos um país ainda em desenvolvimento econômico, o governo vai ter que abrir mão da obrigatoriedade de cobrança de impostos para subsídio disso, uma vez que, por exemplo, eu posso optar por ter um plano de saúde privado, porque eu preciso desse atendimento, então eu tenho uma isenção de impostos para poder pagar isso daí. É uma substituição tributária. É complexo, é um local árido, mas que tem que uma hora ser discutido. Os direitos à educação, saúde e segurança são primordiais e precisam ser devidamente discutidos pelo governo. A gente está vendo aí uma série de escândalos que poderia muito bem pagar esse medicamento de alto custo. E como poderia? Né? Então, precisa se criar, sim, a medicina ela cada vez fica mais cara, os laboratórios desenvolvendo medicamentos altamente eficientes, mas de alto custo, até pela pesquisa para se chegar nesse medicamento, e não adianta achar que o sistema privado vai conseguir resolver. Precisa do apoio e do aporte do sistema público. Conde, como é que você avalia essa situação? Concorda com o doutor? Não, como o Jorge falou, realmente é um problema complexo que precisa, inclusive, que a própria sociedade se aproprie do assunto também, discuta, para que forme a convicção ou não dos seus representantes no Congresso, enfim, isso a gente precisa passar limpo, precisa resolver. E tem até outras questões, por exemplo, no caso dos remédios que são muito caros também e tudo, mas que ainda não foram submetidos à aprovação da Anvisa. É isso aí. Então isso cria também uma lacuna grande, porque ao mesmo tempo em que as ações ocorrem dizendo, olha, o médico receitou e quer que o paciente tome essa nova medicação. Mas o processo para ser aprovado pela Anvisa, tudo também demora, porque são testes, são tudo. Aí, se não é aprovado pela Anvisa, você entra naquele dilema também. Bom, pode liberar? Não pode? Tem o efeito já comprovado? Você abre uma brecha? Então, é um assunto realmente muito delicado, mas eu acho que, no final das contas, o que os legisladores, os congressistas e a própria sociedade precisa ter em mente que nós precisamos chegar num denominador comum, porque se trata da vida das pessoas, da qualidade de vida que a gente quer dar para a população. Então, essa discussão precisa acontecer para a gente poder ter realmente um ponto, um norte, e você balizar as demais decisões em cima. Mas eu não vejo outra solução que não manter a proposta de quando foi criado o SUS, que é o que o doutor Jorge Tadeu falou, de você poder dar realmente atenção integral a todo mundo, sem distinção. Então, eu acho que simplesmente a gente precisa chegar nesse ponto da questão do remédio ser aprovado pela Anvisa ou não. A partir do momento, custe ele quanto for, que foi aprovado pela Anvisa, eu acho que o Estado tem a obrigação de ter esse remédio e conseguir esse remédio para a população. Eu quero saber a opinião do doutor, eu ainda endosso. Tem uma questão que em relação aos medicamentos, que é de se analisar. Geralmente as pessoas, quem utiliza o SUS, são pessoas, a gente deduz que são pessoas carentes. Mas tem uma outra questão também, são pessoas que têm plano de saúde, mas que elas têm problemas sérios e graves, que precisam de medicamentos caríssimos. Não vou citar aqui nome de doenças, porque até agora não vem na minha mente, mas eu sei que, por exemplo, tem problemas de saúde, e o doutor está aqui para me ajudar, que um medicamento por mês chega a custar, em média, 7, 8 mil reais. E aí tem aquela questão, às vezes a pessoa, aquela família, tem até uma renda de 10 mil reais, mas como é que ela vai pagar um remédio de 7 mil? Então, a gente pode aproveitar e ainda endossar a questão, até o SUS seria para todos, pelo menos a gente deveria entender assim. Isso é o mínimo que o governo deveria oferecer para a sua população. Embora quem tem uma condição melhor acaba optando por um plano de saúde, doutor.
nós estamos na adolescência, na média infância do processo de desenvolvimento como nação, né? E principalmente como nação desenvolvida e moderna. Existem 2 estudos que precisam ser feitos e cada vez fica mais claro o caráter emergencial desse tipo de estudo, que podem ajudar muito numa melhor análise e numa tomada de decisão mais séria. Primeiro, o estabelecimento de protocolos, ou seja, a gente deixar de ser apenas um receptor de informações, porque muitas das vezes uma liminar ela é concedida porque o medicamento está em processo de aprovação na Anvisa, na Agência de Vigilância Sanitária Brasileira, mas ele já é aprovado pelo FDA americano. E a discussão é essa: os americanos aprovaram, a gente está pesquisando. Então, isso é um problema. Então, os protocolos precisam passar a ser nacionais. Olha, para câncer de mama, o tratamento vai ser esse, o protocolo é esse, o prazo para entrega do medicamento é esse, baseado nesses resultados. Isso para todas as doenças. Como, por exemplo, as doenças que você citou, de alto custo, como as doenças autoimunes, né? As artrites, algumas doenças que demandam medicamentos que custam até mais de 30, 50 mil reais ao mês, né? E o outro lado é um estudo mais complexo e que os países mais envolvidos já estabeleceram, que é o estudo macroeconômico desse impacto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um indivíduo com 40 anos que desenvolveu uma artrite reumatoide. Ele provavelmente, se ele não for tratado, ele vai perder a sua capacidade funcional e a sua capacidade profissional. Pensando numa regra nova de trabalho até no mínimo 65 anos de idade, e se ele parar aos 42, são 23 anos de idade em que ele deixa de ser uma pessoa que produz economicamente para o Brasil e ele passa a custar, porque ele entra numa aposentadoria por invalidez, ele deixa de produzir para a sua família, ele coloca o filho dele mais cedo no trabalho e menos. Tudo isso tem impacto econômico, explícito e implícito. Sim. A gente precisa aprender a aferir esse valor para saber que esse medicamento de 20 mil não custa nada. O impacto dele para a macroeconomia foi de 40 mil, ou seja, eu dando esse medicamento eu estou gerando 20 de lucro, porque eu mantive ele no mercado. Então, esse tipo de análise, isso já existe, não estamos falando de nada surreal. Esse tipo de estudo já existe em inúmeras doenças, principalmente as que acometem os adultos jovens, que são os adultos que podem dar o seu retorno para a economia. Eles precisam ser feitos no cenário brasileiro e, uma vez feitos, a tomada de decisão numa análise dessa passa a ser muito mais simples, passa a ser matemática. Né? A gente já volta a discutir esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo e você continue com a gente. Voltamos com um Bom Dia Baixada. A Prefeitura de Peruíbe suspendeu por tempo indeterminado todas as coletas de exames e análises feitas pelo Laboratório Municipal a partir desta terça-feira. Segundo o comunicado colocado na porta do local, o motivo da suspensão é a falta de pagamento de empresas terceirizadas. Além do aviso, a Secretaria Municipal de Saúde também emitiu um memorando interno que avisa que as coletas de exames laboratoriais de atenção básica, Laboratório Central e alguns exames da UPA estão suspensos por falta de pagamento às empresas terceirizadas e aos fornecedores. Doutor, a gente continua falando dessa questão de saúde, agora um pouco mais regional. Difícil, né? Uma cidade que, como Peruíbe, já, assim como cidades próximas ali, até Praia Grande, São Vicente, muitas já dependem da cidade de Santos e o pouco serviço que ali a prefeitura local disponibiliza foi suspenso. A saúde realmente na UTI, a gente não gosta de falar, jornalista usa muito esse termo, mas é a realidade. Na verdade, a saúde na UTI, sob sedação, né, efeito de medicamentos, respirando por aparelhos. Né? Então, isso deixa claro 2 pontos essenciais. Em primeiro lugar, o total falta de planejamento orçamentário, porque o dinheiro acabou. O ponto é esse. Nós estamos aí às portas de outubro, perto do horário de verão, e o dinheiro acabou. Provavelmente foi programado um custeio orçamentário que não conseguiu atingir e o dinheiro acabou, o fornecedor não recebe, ele para de atender.
E essa falta de planejamento, quem sofre? A população. Porque nós estamos falando de pessoas que não têm acesso ao sistema privado, então dependem. Uma coisa é um exame de rotina, um exame de urina ou de um hemograma para rotina. Outra coisa são pacientes graves, cujos resultados de exame determinam alterações de tratamento, estratégias de tratamento, né? E você está aí à mercê desse tipo de situação. Alguma coisa precisa ser feita, algo precisa ser blindado, para que a população não sofra dessa maneira. Eu não tenho a menor dúvida de que, se for feita uma análise retrospectiva, provavelmente no primeiro semestre houveram gastos ou despesas que, se tivessem sido alocadas de forma um pouco mais estratégica, não teriam culminado nisso. A população sofre à beira de uma decisão aí, de um novo pleito eleitoral, né? E o que está acontecendo em Peruíbe acontece em vários lugares, cidades de grande porte, cidades pequenas, cidades enormes. Hoje, Santos atende aproximadamente 55% a 60% do seu volume para o atendimento dos outros municípios, o seu volume de atendimento do sistema público, porque nós viramos uma referência metropolitana na questão da saúde, sem o devido repasse de verbas, porque não há essa transição de verba, uma vez que eu atenda um munícipe de outra cidade, né? E assim, é triste ver tudo isso, porque todos nós somos jovens, queremos aí deixar um legado para os filhos, para os netos, e a gente começa a ver que esse legado talvez seja para os tataranetos, né? Aí a pergunta que eu faço para vocês é até a seguinte: por que a saúde tem ficado para trás nesses investimentos públicos? Eu acho que não tem ficado para trás. Eu acho que o que a gente está acompanhando é uma incompetência terrível dos nossos gestores, incompetência mesmo. Eu não fico nem constrangido de dizer que é pura incompetência, falta de gestão, falta de planejamento. Nós temos uma vaidade tremenda entre os nossos políticos aqui. Vamos falar, já que o tema é regional, nós estamos falando uma nota regional, e a realidade é essa mesmo. Nós temos uma agência metropolitana que deveria cuidar de projetos em que contemplariam as 9 cidades. Isso nunca aconteceu, há mais de década que isso existe, isso nunca aconteceu, não existe esse planejamento. Nós estamos numa cidade que nem Santos, que é a cidade polo, cidade de referência, acabando sobrecarregada. A nossa sorte é que nós temos aí um porto, nós temos outras atividades, que a cidade continua respirando um pouco, os outros não são tão privilegiados, mas também tem suas arrecadações que são proporcionais ao número de habitantes. Então, eles não podem, você não pode, você começa o ano, você já tem, as cidades não começaram ontem, todas elas têm um histórico de arrecadação, umas podem ter uma distorção, um ano arrecada mais, um outro arrecada menos, mas tudo é planejado, tudo já está numa tabela, você já sabe mais ou menos. Então, para mim, isso é incompetência, é falta de gestão, é desvio de funções muitas vezes, são pessoas ocupando cargos por indicação política e não técnica. O Brasil não cultiva a meritocracia em nenhum lugar. Na saúde é a mesma coisa. A gente está cansado de ver pessoas ocupando espaços importantes que teriam que estar planejando a saúde, planejando os investimentos, fazendo projetos a médio e longo prazo, e não. A gente percebe que muda o secretário daqui, muda o indicado dali, sai 5, 6 cargos importantes, estratégicos, entram outros, resolvem fazer tudo diferente, perde-se o que foi planejado lá atrás. Então, na minha opinião, é incompetência, falta de gestão. Não estou entrando aqui no mérito por ser Peruíbe e tudo, a gente percebe São Vicente, a saúde de São Vicente como está, várias verbas, você tem a lei de responsabilidade fiscal, você tem a quantidade, o percentual do orçamento da cidade para ser investido em saúde e tudo, e a gente percebe alguns municípios fraudando a sua contabilidade, dinheiro que era para ser empregado em determinada ação, até mesmo na saúde, sendo empregado em outra. Enfim, o Brasil, infelizmente, peca
pela falta de planejamento e pela incompetência na gestão. A gente precisaria, e a saúde para mim é uma coisa muito importante, é saúde e educação. Você sabe que eu sempre que venho aqui no programa falo que o Brasil só sai dessa crise quando tiver um estadista nesse país que resolve investir maciçamente em educação. E a saúde vem a reboque disso, que você precisa ter uma população saudável e não. A gente percebe que essas coisas, por exemplo, o Dr. Jorge comentou no bloco anterior, você imagina um remédio que já passou pelo FDA americano, que já teve todos, que eles estão anos-luz na nossa frente em tecnologia e tudo, aí fica aqui esperando a Anvisa aprovar. A Anvisa, que patina constantemente, a gente percebe, eu tenho uma atuação aí, por força até de ligação familiar, questão de suplementos alimentares. Qualquer suplemento novo que venha dos Estados Unidos ou que venha da Europa, tudo, ou caso até de um inglês que está chegando no país agora, a Anvisa ela não aprova. Sabe por que ela não aprova? Porque ela não tem laboratório para testar. Então, como ela não conhece o produto, é mais fácil ela negar autorização de entrada no país. Então, o que você tem que fazer? A iniciativa própria tem que vir, construir um laboratório para a Anvisa, para ela poder testar o produto, para poder aprovar. Quer dizer, isso na minha leitura, isso é pura incompetência na gestão. Doutor. E, percentualmente, o investimento do Brasil, ou melhor, o custo, a despesa do Brasil com a saúde, ela não tem mudado, ou seja, o Brasil continua consumindo lá o seu percentual do PIB com investimento de saúde. O que está acontecendo é que o dinheiro está acabando paralelamente. Nós estamos falando aí de alguns estudos de institutos econômicos sérios, lançando aí da ordem que nessa última década o salto de consumo de dinheiro no Brasil com corrupção de todas as maneiras foi de algo em torno de 10% do PIB para quase 1/3 do PIB. Então, um país que poderia estar produzindo 4,5, 5 trilhões, está produzindo 3. Esse dinheiro não é contabilizado. Esse dinheiro ele é custo afundado para todas as demandas essenciais para a nossa população. Ele não aparece, né? E isso tomou proporções absurdas, né? Por que o Brasil começou a roubar agora? O Brasil começou a ter incompetência agora? De jeito nenhum. O problema é que isso extrapolou todos os limites do razoável. Ou seja, dava para terem continuado a ficar rico roubando pouco. E eles passaram de todos os limites. Graças a Deus que eles fizeram isso, porque aí o clamor público faz com que a reação seja maior. Porque nós nos conformávamos com a corrupção de pequeno porte o dia inteiro. O dia inteiro. Essa é a realidade, né? É isso mesmo. No troco errado. O brasileiro acabou já se acomodando, falando, rouba. O famoso rouba, mas faz. Rouba, mas faz. Isso aí virou jargão na boca de todo o povo. E a gente corre atrás do rabo, né, se for ver. Porque se você todo mundo está cansado de saber, se você fizer uma análise do que foi investido desde a compra da refinaria de Passadina, até as hidrelétricas em Angola, as rodovias gigantescas todas construídas na África, em Cuba, enfim, tudo que foi feito, se você colocar todo esse recurso, se tivesse investido na saúde, você ia ver como nós estaríamos numa situação diferente. Exatamente. O governo lançou semana passada uma informação de que entre mudanças de regra de licitação e desempenho de licitação de compra de materiais e medicamentos para o SUS, o Brasil economizou em 3 meses R$1 bilhão. Isso é surreal. É surreal. É surreal. E assim, eu me lembro, a gente vai ficando mais velho, né? Mais ou menos no comecinho da década de 90, estourou um escândalo que um casal da Caixa Econômica Federal, nos seus caixas, eles roubavam o último centavo do que entrava. Então, se era R$ 42,29, eles depositavam R$ 42,20. Eles só pegavam a unidade do centavo. E eles arrecadaram um grande dinheiro. A repercussão foi mínima disso. Se a gente tivesse cortado o mal naquela época, dado a punição exemplar adequada, tudo, hoje eles estão cortando na unidade, na dezena, antes da vírgula.
Bem antes. Né? É triste ver, por exemplo, esse escândalo dos fundos, em que um dos fundos, os associados foram convocados para estornar parte do dinheiro, para pagar essa corrupção. Então, assim, graças a Deus que eles cometeram esses erros, graças a Deus que eles são tão incompetentes que nem ficar rico eles sabem direito, porque eles passaram do ponto. Se a gente for analisar, ontem a gente falou aqui no programa que agora não vai poder mais retirar o fundo de garantia para o Minha Casa Minha Vida. E você para e analisa, com toda para o governo ter dinheiro em caixa. Tudo sempre acaba caindo em cima da população. Agora, aproveitando para a gente não sair muito do assunto, que a gente vai entrar no intervalo comercial já, essa questão da dificuldade dessas cidades, que acaba sobrecarregando a cidade de Santos, vem em boa hora, então, o nosso hospital aqui de Santos. Eu acho que o hospital ele vai ajudar, só que ele é um hospital com um foco municipal e que vai acabar tendo uma sobrecarga regional. Todos. O que o Rogério colocou extremamente pertinente, a questão da agência metropolitana nunca saiu da teoria, nunca saiu do papel, né? Principalmente em ações estratégicas e algum tipo de planejamento. Não convém, né? Existe uma questão de conveniência desconfortável. E o trabalho da saúde é um trabalho que ele é extremamente difícil de ser pensado, a questão da meritocracia, a questão do plano de carreira, a questão da descentralização da ciência de saúde. A gente fala muito em reforma agrária, a gente precisa de uma reforma, o Brasil precisa ser invadido. A gente está ocupado numa faixa de 200 a 300 quilômetros do litoral. Não existe uma descentralização de tudo, dos serviços. O problema não é só em Santos, o problema é em Ribeirão Preto, o problema é em Campinas, o problema é em Goiânia. Existe uma necessidade do Brasil se espalhar, aproveitar o seu território como um todo, para que aí sim o recurso seja melhor alocado, seja melhor consumido, porque também não adianta você colocar um recurso enorme numa cidade que não tem um hospital, não vai adiantar. Então, é muito complexo, concordo com a questão do estadismo plenamente. A gente precisa de um movimento que dure 20, 30 anos e não 4 ou 8. 4 ou 8 não consertam o Brasil. Né? O problema é que o primeiro grupo que se propôs a fazer um plano de poder mais longo fez o plano de poder para enriquecimento próprio e não para o país. Né? Porque o plano dessa atual gestão aí era de 20, 30 anos de poder para enriquecimento próprio. Agora, com o conhecimento da parte da medicina, você acredita que a gente vai conseguir manter o Hospital dos Estivadores por muito tempo? Vai ter que todos os dias ali matar um leão por dia para manter o hospital funcionando? Como é que você avalia essa questão? Eu acredito que é um desafio enorme para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Santos, como custear isso daí. Eu acredito que a solução ela vai partir para um compartilhamento maior, para algumas assinaturas de linhas de cuidado. E isso, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com o secretário Marcos Cal, quando eu estava na diretoria da Santa Casa. Ele tem essa visão e eu espero que essa visão seja continuada, de que existem algumas linhas de cuidado que o governo federal proporciona em relação ao atendimento urgência e emergência, em relação à maternidade, em relação ao atendimento oncológico, que aumentam muito o aporte de verbas para o município. São as chamadas redes de cuidado, a Rede Cegonha, a Rede de Urgência e Emergência, que hoje a Secretaria de Saúde faz em alguma parceria com a Santa Casa. Isso tem que ser intensificado para que a verba aumente, porque depender apenas do custeio baseado em impostos vai ser algo difícil de se atingir aí. Por isso que eu conto aí com o profissionalismo da Secretaria de Saúde, que isso a gente tem que tirar o chapéu. Optou-se por um profissional extremamente gabaritado para aquela função e que eu espero que agora isso tenha continuidade. Grande desafio, né, Conde? Não tenha dúvida. O Jorge falou muito bem. É um custo muito alto, né? Você manter, porque você construir, tudo bem, é caro, mas você só faz uma vez. Agora, você manter o dia a dia, fazer a manutenção, continuar se aperfeiçoando na questão dos equipamentos e tudo, e você manter isso, realmente requer um planejamento e precisa entrar recursos. Mas eu tenho certeza que esse, inclusive, tem sido um foco da administração e eu acho que vai se manter.
Agora, contar, a gente acaba aproveitando, contar com o bom relacionamento que o próprio nosso prefeito tem com o governo do estado e tudo, para que venham linhas de aporte para que a gente consiga manter. Porque, pelo que tudo que foi dito aqui, esse hospital vai ser mais um equipamento importante para toda a região. Para toda a né? região. Vai acabar suportando a deficiência, por exemplo, que nós estamos em São Vicente, no Guarujá. Peruíbe, como agora, Peruíbe, imagina. como agora. Então, vai acabar sobrecarregando mais uma vez a cidade de Santos. Tá certo, vamos para um rápido intervalo, você continue com a gente. Bom Dia Baixada volta já. Bom Dia Baixada está de volta. Uma das principais dúvidas que aparecem na época das eleições diz respeito aos votos nulos. Muitos eleitores acreditam que se mais de 50% dos eleitores votarem nulo, a eleição é invalidada. O cientista político e professor da Universidade de Brasília, Flávio Brito, explica que a afirmação é por um mito. Na verdade, nem os votos nulos nem os brancos são levados em conta na apuração. Por isso, mesmo que haja mais de 50% de votos nulos, o pleito não será anulado. Já esses votos não são considerados válidos. Segundo Brito, mesmo que haja 99% de votos nulos, a eleição não será anulada e o resultado será definido através de 1% que é válido. A gente trouxe essa nota para a gente aproveitar a oportunidade. Hoje é quinta-feira, faltam poucos dias para as eleições, que agora domingo, dia 2, é o momento de análise, os últimos momentos, os instantes finais aí para você, eleitor, analisar realmente em quem você vai votar. E a gente traz esse tema agora. Aqui falamos tanto de política, falamos de saúde, hora então de falar dessa questão das eleições. Como é que você vê aqui na Baixada Santista, como é que está se fechando esse cerco aí nas eleições? Olha, eu acho que a Baixada Santista, na minha leitura, ela é diferente em vários municípios. Os municípios estão reagindo de forma diferente, até porque nós temos gestores, prefeitos aprovados, que têm feito um trabalho reconhecido pela população, e outros completamente desastrosos, né? Foram gestões assim que precisam ser apagadas. Então, eu acho que a população ela está consciente. Vale sempre lembrar, às vésperas da eleição, aquela brincadeirinha que eu sempre falo, olha, você que está nos assistindo aí, você tem a maior ferramenta de transformação da sociedade que existe, que é o voto. Com o seu voto você muda todo o cenário, você muda todo o projeto de vida de uma cidade. Então, vote consciente, procure saber exatamente o que o seu candidato propõe, qual é o histórico de vida dele, que experiência ele teve, o que ele vem falando, quais são os projetos realmente, o que ele pensa. Porque as pessoas, cada uma precisa se identificar com o seu candidato, para saber exatamente como ele pode mudar o seu dia a dia, porque você vai ficar refém, entre aspas, 4 anos, porque o que ele quiser aprovar na Câmara, normalmente os vereadores são em maioria, apoiam o candidato que vence, uma questão de quantidade de votos. Então, as mudanças que precisam ser feitas praticamente serão por iniciativa dentro da nossa política local, serão por força e iniciativa do prefeito. Então é muito importante e a gente percebe, por exemplo, nós falamos tanto de saúde, que é tão importante para as pessoas, e a gente vê, por exemplo, São Vicente. São Vicente é uma lástima. Você fala de saúde lá, nem lixo não é recolhido. Você não recolher lixo é uma questão de saúde pública. Sim. Porque aquele canal do Catiapoã, que é aquilo? Que toda hora enche de água, espalha aquele lixo todo, aí as crianças andando naquela água, aí depois contraem leptospirose, uma série de outras doenças. Então, é muito importante que você tenha consciência e que você vote realmente sabendo o que você quer. Então, procure se inteirar, não deixe, olha, por exemplo, se no dia da eleição tiver sol e você quiser ir para a praia, não vai deixar para pegar aquele papelzinho que eles jogam, o santinho, pegar qualquer número para entrar na hora e votar. Pensa antes, procure antes conhecer os candidatos. É muito importante.
Você avalia, Conde, numa época que as eleições, a lei eleitoral trouxe muita novidade, né, e mudou muito o cenário, nem parece que a gente está num período eleitoral, o tempo também na TV, na rádio, a veiculação do horário político faz com que realmente o telespectador, a população tenha que buscar outros meios de se informar sobre os seus futuros candidatos. Os debates, eles vieram aí, trouxeram ainda mais importância para o... Não, eu não tenho dúvida, e aqui vale até enaltecer o trabalho realizado aqui pela Santa Cecília TV, pelo todo o complexo educacional, papel, né? No sentido de você levar a mensagem dos candidatos e poder fazer com que eles fiquem mais conhecidos para que as pessoas formem sua convicção e elejam um. Agora, eu acho que essas mudanças não foram benéficas para o processo. Eu acho que a eleição é a festa da democracia, é o momento em que a gente precisa tirar a sujeira que foi escondida debaixo do tapete, que a gente precisa passar a nossa cidade a limpo, que as pessoas tenham a oportunidade de se manifestarem dizendo o que gostaram, o que ficou para trás, que deveria ter sido feito, o que não foi feito. E esse modelo que foi adotado agora, eu acho que você percebe como está frio, como as ruas estão frias, as pessoas não estão... Tudo bem que a gente precisa levar em consideração que realmente a sociedade está cansada desses atores políticos todos. A gente começou o programa hoje comentando de alguns deles, Eduardo Cunha, o Lula, você um país como o Brasil, novo assim, já o segundo impeachment em pouco tempo. Então, quer dizer, as pessoas estão um pouco cansadas e ficam desacreditadas dos políticos, mas eles são necessários, a política é necessária. Então, o que eu acredito e peço é que a população tenha consciência, não deixe para trás. Por exemplo, essa nota que foi dada, não vote nulo, não vote... Se as pessoas boas não se apropriarem da política, os maus se perpetuam. E isso que a gente não pode deixar. Estamos chegando aqui, faltam 2 minutos para acabar o programa, as considerações finais. O doutor concorda com o Conde? Absolutamente, plenamente. Esse pensamento que o Rogério colocou é Mark Twain, né? Para que o mal vença, basta que as pessoas de bem não façam nada. Anular o voto é um ato imprudente, você está terceirizando a tomada de decisão a outras pessoas. E nesse caso, às vezes tem uma sensação de isenção. Ah, não, eu não votei, então eu não faço parte disso. Você pode não fazer parte da causa, mas da consequência faz. Então, a consciência de que o voto é importante, de que procurar informação, mesmo nesse ambiente restrito, porque há uma restrição da informação, porque a festa da democracia foi comprometida, eu concordo com o Rogério, mas tentar buscar informações para que a sua participação seja de alguma forma significativa. Eu endosso plenamente isso, espero que a população se amadureça e com o tempo a gente chegue nesse ponto. E ter a consciência de que agora o momento de protestar é você realmente sair da zona de conforto. Todos os eleitores, toda a população já saiu com a crise que o país está. Então agora é questão de você também sair da sua zona de conforto no sentido de parar, pesquisar e realmente avaliar quem você vai votar. Eu acho que a gente tem que ter esse trabalho, porque é o nosso futuro que está em jogo. Obrigado, Conde, por estar aqui no programa, sempre trazendo sempre a sua opinião. Doutor, um prazer receber o senhor, falar de medicina e também de política, que isso é que é interessante. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero amanhã às 8 horas para falar sobre o maior porto da América Latina. Até lá!